Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vai estar fazendo a aula. E a gente está indo hoje para a quinta aula do nosso, do nosso curso das águas, né? Aula um a gente pode estar falando sobre a importância e a força da fé. Aula 2 o entendimento sobre quem é Deus. Aula 3 a Santíssima Trindade. Aula 4 aula passada, a pergunta sobre quem é Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Uma aula muito interessante. E nós vamos estar, o texto base está lá em Atos 2, do versículo 1 ao 4, né, esse texto fala sobre o dia de Pentecoste, né? E queria pedir para você, aí tá fazendo, pro William tá fazendo a oração para a gente estar começando, tá? E dá uma pausada no vídeo, e aí você faz a oração e depois você despausa o vídeo e pode começar a continuar a aula aí, tá bom? Amém. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A Bíblia sempre fala do Espírito Santo como uma pessoa e atribuiu a ele qualidades e comportamentos que somente uma pessoa de verdade pode ter. A Bíblia diz, e isso aqui que a gente está falando não é algo que o homem acha, que o homem pesquisou, não, isso aqui são coisas, são verdades que estão na própria palavra de Deus, né, de que ele tem atributos, né, e qualidades e comportamentos que somente uma pessoa de verdade pode ter, né? Isso a Bíblia nos ensina. A gente vai estar, creio que vai ter bastante versículos aqui para a gente estar falando sobre isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem inteligência, vontade, afeições, emoções e mais, né? Muito mais. Mas muita gente nega a personalidade do Espírito Santo. Quem pensa assim geralmente afirma que o Espírito Santo é uma força impessoal ou simplesmente uma metáfora bíblica para falar do poder ativo de Deus. Obviamente, isso é um erro, pois as Escrituras não apenas mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, como também indica que ele é membro da Trindade Divina. Amém? Eu vou deixar três textos aqui para você, aí você pode estar abrindo aí, está lendo eles. Um é em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. O segundo é em 2 Coríntios 13, 13. E o terceiro está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Tá? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é o ponto 1. O grego pneuma é o termo frequentemente aplicado no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo. É verdade que essa palavra é neutra e seu significado mais básico transmite a ideia de respiração, sopro ou movimento do ar. Mas quando aplicada ao Espírito Santo, essa palavra jamais indica uma força despersonalizada. A prova disso é que, embora pneuma seja uma palavra neutra, jamais ela é acompanhada do pronome neutro se refere ao Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia sempre emprega o pronome masculino ao Espírito Santo. Em outras palavras, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como ele. Uma passagem interessante nesse sentido é o que está em Evangelho de João, ao falar do ministério do Espírito Santo. Aí Jesus afirmou: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, a vós anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Isso está lá em João 16, versículo 13 e 14. A própria palavra fala, né, de que os que é nascido de novo, os que nasceram de novo, eles são como o vento, né? A gente não vê, a gente sente, mas a gente não vê nem para onde está indo e nem para onde vai, né? Assim são os que são nascidos novamente, né? Se referindo
ao Espírito Santo. Então aqui a gente vê nesse versículo que eu acabei de citar, uns desses significados, né, de que é como sopro, como ar, né? A gente vê no início, lá na aula passada, como a gente falou, que o Espírito Santo se movia sobre a face da terra. Nessa passagem fica muito claro que Jesus está falando de uma pessoa e não de uma coisa, de uma força ou de um poder abstrato. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho de João, há outra informação que afirma mais que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí o texto, né? Eu rogarei ao Pai e vos dará outro conselheiro para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso está em João 14, 16, 17. Note que esse versículo Jesus fala que o Espírito Santo é o outro consolador. Mas por que o Espírito Santo é chamado de o outro consolador? Aí a resposta, né? Porque Jesus também é o consolador. Então, ao falar que o Espírito Santo é o outro consolador, Jesus afirma que o Espírito Santo é alguém igual a ele. Interessante, né? Ou seja, é outro da mesma espécie dele. Logo, se Jesus é uma pessoa, inegavelmente o Espírito Santo também o é. Caso contrário, não poderia ser o substituto. Uma coisa básica e simples de se entender, né? Passo 2. O Espírito Santo faz coisas que somente uma pessoa pode fazer. Uma força impessoal não pode exercer atividades que são comuns apenas a agentes pessoais. Na passagem que analisamos acima, o Espírito Santo é apresentado como o Consolador, ou melhor, o outro Consolador. A palavra Consolador nessa passagem traduz o grego Parakletos, que significa advogado, conselheiro, defensor. É claro que um poder abstrato não pode ser o conselheiro de alguém, não pode defender a causa de alguém. Somente uma pessoa pode fazer esse tipo de coisa. Continuando no texto do Evangelho de João, Jesus diz que o seguinte sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Lá em João 14, 26, fala: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Bem interessante, né? A gente vê de que o Espírito Santo está nos lembrando de todas as coisas, né? Eu tenho várias situações no qual eu estou ministrando para alguém, estou falando alguma coisa para alguém, e do nada começa a me vir diversos versículos e eu consigo citar, e o versículo entra em concordância, em coerência com aquilo que eu estou ministrando, e isso eu não vejo de outra forma, não é uma capacidade minha, né? Eu não tenho essa capacidade, mas é uma capacidade que o Espírito Santo ele está me fazendo lembrar de todas as coisas que eu já li, que eu já conheço, e podendo ser útil ali na vida de alguém, né? Isso indica que o Espírito Santo possui inteligência e transmite conhecimento. Uma força impessoal não pode ensinar ou fazer alguém se lembrar de algo. E é uma verdade, né? Em outra parte, Jesus ainda diz que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo é outro que afirma muito claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele escreve que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha, esses textos aqui são muito assim, a gente tem que prestar muita atenção neles, para a gente poder absorver as verdades mesmo, né, que nós estamos falando. Porque aqui o nosso intuito com as aulas não é passar aquilo que eu acho, aquilo que a gente pensa, aquilo que tem uma coerência, né? Tudo isso daqui que está sendo lido, que está sendo falado, está tudo em concordância com a palavra de Deus, né? Com a Bíblia, que é o nosso manual, né? Ele escreve que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O poder abstrato não pode servir como intercessor de alguém. Ponto 3. O Espírito Santo é uma pessoa e possui emoções. A personalidade do Espírito Santo também é demonstrada na forma como ele pode ser afetado com determinados comportamentos dos homens e até demonstrar emoções
em respostas a esses comportamentos. Por exemplo, a Bíblia exorta os crentes sobre a possibilidade de entristecer o Espírito Santo.